Olá, Pai do Senhor Jesus, aqui quem está falando é o evangelista Jarbas Epifânio. Olha, eu queria que você compartilhasse essa mensagem com aquelas pessoas que dizem que não precisa ir para o templo, não precisa ir para a igreja porque já são igreja. E esse negócio de igreja, isso é coisa de fanatismo, é coisa religiosa. Estou aqui gravando aqui na rua agora, estou com o meu carro parado e estou aqui fazendo essa mensagem, pois é muito importante para você transmitir ela. Essas pessoas precisam entender que Deus quer uma congregação, quer um tempo para as pessoas adorarem a Deus. Porque se fosse assim, Deus não tinha mandado o povo de Israel, principalmente Moisés, fazer uma tenda e com muita exigência, viu? Para que o povo fosse para lá e adorasse a Deus. Se não fosse assim também, Deus não tinha mandado Salomão construir um templo e ele apresentou-se lá dentro e derramou da sua glória grandemente. E ele disse que lá seria o lugar de oração, de adoração a Deus, e Deus estaria para ouvir a oração deles. Se não fosse assim, que Deus não quisesse um templo, quando foi destruído o templo, Deus tinha mandado se aquietar, mas Deus levanta Ageu para voltasse a construir novamente o templo. Se não fosse assim, meus irmãos, que Deus não queria um templo, quando Jesus Cristo, porque alguns dizem até que Jesus não queria isso, mas Jesus defendeu o templo. Jesus chegou no templo e estava lá fazendo o templo de comércio. Jesus disse para eles lá, olha, o templo é lugar de oração, não é lugar de comércio. Então, já que estava na baderna e que Deus não queria templo, Jesus não tinha se importado com aquilo. Jesus não tinha ido lá exclusivamente, onde a Bíblia relata que foi a única vez que Jesus se irou, embora que não pecou, mas ele agiu com muita rividez, sinceramente, ele agiu brabo naquela hora ali, e ele disse que ali era o lugar de oração, não era lugar de comércio. Ele defendeu o templo. E por muitas vezes Jesus ia ao templo. Com 12 anos de idade ele foi ao templo para ouvir as mensagens e também pregar. Olha, se não fosse necessário o templo, Jesus não tinha usado os apóstolos e pedido para que eles, porque totalmente assim, diretamente Jesus não pediu, mas eles fizeram templos. Eles separaram homens para ser pastores, para ser homens que iam cuidar de ovelhas. Então, para que pastor, se não precisava de templo? Se nós, na nossa própria casa, seríamos o nosso próprio templo, e que adoraria a Deus na nossa própria casa, sem precisar de uma congregação. E que nós ia se reunir nós mesmos, só eu e minha família em casa e pronto. Então, para que pastor? Para que presbítero? Para que bispo? Mas a Bíblia diz que foi separado esses homens para a obra, para cuidar da igreja. Se não precisasse de templo, irmãos, Jesus, quando deu as 7 cartas, na visão de João, as 7 cartas da Ásia, naquelas 7 igrejas estava ali, a mensagem para aquelas 7 igrejas estava ali, sim. Uma só que fazia a vontade de Deus, que não estava encontrando defeito nela. Mas as outras tudo estavam com defeito. Mas se Deus não quisesse que tivesse templo, ele tinha mandado naquela carta destruir todos os templos. Mas não, ele pedia para que ele se convertesse, para que ele não viesse e destruísse. Mas se houvesse convertimento, ele não destruiria. Então, olha só. Se não precisasse de templo, quando Jesus vier em glória, a Nova Jerusalém é como um templo, que todo mundo vai para Jerusalém adorar a Deus. É um lugar onde, em massa, o povo vai estar presente para adorar a Deus. E é porque nessa época do milênio, Jesus Cristo vai estar como rei, e haverá paz em toda a humanidade, e todo mundo estará com o Espírito Santo dentro dele, mas vão ter que ir para o templo, lá em Jerusalém, vão ter que ir lá para Jerusalém adorar, tem que ir em massa para lá. E a Bíblia até diz que vai ser todo ano, se eles não forem, vão ser castigados. Então por que Deus não precisa de templo? Irmão, se isso está colocado na sua cabeça, é o diabo que tem esfriado você de caminhar. E você está aí, ó, revoltado, igual a Adão e Eva, se escondendo, com medo de se apresentar. Oh, irmãos, em nome de Jesus, reconheça que Jesus quer você no templo para adorar a Ele. Compartilhe essa mensagem. Se Deus falou contigo, compartilhe essa mensagem, porque tem mais alguém precisando. E se você está caminhando para a igreja, mas sabe que tem alguém que está precisando dessa mensagem, compartilhe em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.